Olá pessoal, na aula de hoje iremos estudar inequação. Desigualdade. Aqui temos algumas desigualdades. Esse símbolo representa maior. Aqui temos maior ou igual, menor e aqui menor ou igual. Propriedades da desigualdade. Primeiro, vamos estudar o princípio aditivo. Uma desigualdade não muda de sentido quando adicionamos ou subtraímos um mesmo número aos membros da desigualdade. Aqui temos dois exemplos. Observe que se adicionarmos o mesmo número aos dois membros, o sentido continua o mesmo. Temos 7 mais 3, 10 e 2 mais 3, 5. Observe que o sentido continua maior, ou seja, aqui temos 7 maior que 2 e aqui 10 maior que 5. O sentido da desigualdade continua o mesmo. Então, tem o mesmo sentido. Agora, nesse exemplo, adicionamos 3 negativo a ambos os membros. Temos 7 menos 3, 4 e 2 menos 3 menos 1. Observe que o sentido continua o mesmo, continua com o mesmo sentido, maior e maior. Não mudou de sentido. Agora vamos estudar o princípio multiplicativo. Uma desigualdade não muda de sentido quando multiplicamos ou dividimos os membros por um mesmo número positivo. Então, se multiplicarmos ou dividirmos por um número positivo, o sentido da desigualdade continua o mesmo. Observe, multiplicamos por 3 positivo nos dois membros. Temos 7 multiplicado por 3, 21, e 2 multiplicado por 3, 6. Observe que aqui temos 7 maior que 2 e aqui 21 maior que 6. O sentido continua o mesmo. Agora, nesse outro exemplo, multiplicando por 2, positivo, ficará 3 multiplicado por 2, 6, menos por mais, menos, e 4 multiplicado por 2, 8. 8 positivo. Observe que temos 6 negativo é menor que 8 positivo. O sentido continua o mesmo, continua menor. Não trocou de sentido a nossa desigualdade, porque multiplicamos por um número positivo. Uma desigualdade muda de sentido quando multiplicarmos ou dividirmos os membros por um mesmo número negativo. Então, quando multiplicarmos por um número negativo, a nossa desigualdade terá que mudar de sentido. Nesse exemplo, multiplicamos por menos 2, que é um número negativo. Teremos 7 multiplicado por 2, 14, mais por menos 14, e 2 multiplicado por 2, 4, mais por menos 4. Observe que nossa desigualdade mudou de sentido, ou seja, ficou 14 negativo menor que 4 negativo. Observem que se mantivéssemos o mesmo sentido da desigualdade, ficaria 14 negativo maior que 4 negativo, e isso seria falso, já que esse número é menor que 4 negativo. Então, muda de sentido quando multiplicarmos por um número negativo. Observe esse outro exemplo. Vamos multiplicar por menos 2. Temos 3 multiplicado por 2, 6, menos por menos, mais 6 positivo, e 4 multiplicado por 2, 8, mais por menos, menos. Temos que 6 é maior que 8 negativo. Então, a nossa desigualdade teve que mudar de sentido.
para que a nossa sentença fosse verdadeira, porque se mantivéssemos como a desigualdade menor, ficaria 6 menor que 8 negativo, e isso seria falso. Então, muda de sentido. Ou seja, quando multiplicarmos ou dividirmos por um número positivo, o sentido fica o mesmo. Mas quando multiplicarmos ou dividirmos por um número negativo, a desigualdade muda de sentido. Inequação. Inequação é toda sentença matemática expressa por uma desigualdade que apresenta uma ou mais incógnitas. Aqui temos exemplos de inequações. Temos números, incógnitas, que são as letras, e desigualdade. Observem que ela é parecida com uma equação, só que em vez de ter uma igualdade, temos uma desigualdade. Inequação do primeiro grau com uma incógnita. Vamos resolver alguns exemplos. Resolvemos semelhante como resolvemos uma equação. Vamos calcular o exemplo A. Quem não tem letra fica no primeiro membro e quem não tem letra fica no segundo membro. Ficará y maior que a nossa desigualdade, 5 menos 8. Observe que o 8 está positivo, trocou de lado, trocou de sinal. 5 menos 8 é menos 3. Então, y é maior que menos 3. É o nosso resultado. Exemplo B. Vamos resolver. Quem tem letra fica no primeiro membro e quem não tem no segundo. Temos x. O 3x, que tem letra, vai para o primeiro membro, vai trocar de sinal, ficará negativo, menos 3x. E no segundo membro, quem não tem letra? O 5 positivo e esse 5 negativo, que vai trocar de lado, vai ficar 5 positivo. Temos 1x menos 3x, fica menos 2x, menor ou igual que 10. Pois 5 mais 5, 10. O nosso último termo está negativo. Não pode. Teremos que multiplicar todo mundo por menos 1. Então, menos por menos, mais 2x positivo. Observe que quando multiplicarmos por menos 1, a nossa desigualdade terá que mudar de sentido, já que estamos multiplicando por um número negativo. E o 10... mais por menos, menos. X maior ou igual que menos 10 dividido por 2. E o resultado, x maior ou igual que menos 5. Exemplo C. Nesse exemplo, observe que temos frações. Então, teremos que trabalhar com o MC para achar um novo denominador. Esse 3, como ele não está na forma de fração, ele aqui tem o denominador como se fosse 1, só que não está aparecendo. Então, ficará assim, né? Esse 3 é divisível por 1. O MBC entre 3, 2 e 1 será 6. Então, 6 será o nosso novo denominador. Então, todas as frações agora terão o denominador 6. Vamos calcular os novos numeradores. Para isso, temos que dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. 6 dividido por 3, 2. 2 multiplicado pelo número de cima. Ficará assim, 2 multiplicado por 2x menos 3. 6 dividido por 2, 3. 3 multiplicado por 5, 15. Agora, essa fração. 6 dividido por 1, 6. E 6 multiplicado por 3, 18. Observem que, agora, como tem o mesmo denominador, podemos cancelar e só trabalhar com os números de cima. Então, ficará
2 multiplicado por 2x menos 3 mais 15 maior que 18. Vamos calcular primeiro os parênteses. 2 multiplicado por 2x, 4x. 2 multiplicado por 3, 6. Mais por menos, menos. Então, menos 6. Mais 15, maior que 18. Teremos 4x mais 9 maior que 18, pois 6 negativo com 15 positivo, fica 9 positivo. Agora, quem tem letra, fica no primeiro membro, e quem não tem, vai para o segundo membro. O 9 está positivo, vai trocar de lado, fica negativo. Então, 4x maior que 18 menos 9. 18 menos 9 é 9. Ficará 4x maior que 9. X será maior que 9 quartos. Observe que o 4 está multiplicando com x, pois 4 multiplicado por x é 4x. Então, vai para outro membro com a operação contrária, vai dividindo. E o resultado foi 9 quartos. Então, pessoal, tchau e até a próxima aula.